Boa noite, meus irmãos do Chico Xavier no Cone, Paraíba. Boa noite! Eita, que energia boa! Prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, né? Vamos conversar hoje sobre o alto amor, o autocuidado, né? Até onde a gente deve ceder o nosso espaço para o outro, até onde a gente deve fazer a caridade e de que forma devemos estar prontos, sim, energeticamente, né? Amorosamente para prestar caridade. A gente fala o tempo todo de caridade no centro espírita, né? Mas cadê a caridade comigo? Será que eu não estou precisando de um pouquinho do meu abraço, do meu amor, para ficar forte, para poder estender a mão para quem necessita? Não é? Vamos refletir hoje sobre isso, de uma forma light, de uma forma tranquila. O que é o alto amor? É o ato de acolher o próprio valor. É o ato de acolher o próprio valor. Respeitar os seus próprios limites. Cuidar do bem-estar físico e emocional. Ele envolve a aceitação das próprias vulnerabilidades e a recusa em se sacrificar excessivamente para agradar os outros. É um assunto um pouco polêmico, né? Vem nas nossas lembranças tantas coisas. Quantas vezes a gente deixou de se priorizar e até adoeceu, porque se doou demais. Então a balança da doação, ela tem que estar equilibrada, para que você possa amanhã renovar suas energias e ir de novo. Não é à toa que existe o descanso, não é à toa que existe a pausa, como o irmão falou, uma pausa para o café, uma pausa para o respirar, uma pausa para se socializar uns com os outros. Porque a casa espírita não é só chegar aqui e aprender, não. Mas também a gente tem que ensinar o que aprendeu. E a gente só ensina dialogando, como também só aprende dialogando. É a fala de Deus no nosso coração, o autocuidado. A necessidade, o grito que Deus dá no nosso subconsciente, para que a gente possa acordar, ter um novo despertar, ter uma nova consciência diante das coisas da nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente tem situações na nossa casa, na nossa família, principalmente com os idosos, então com as crianças pequenas, em que os pais se doam tanto, não tem momento de repouso nenhum, ao ponto de ficar estafado, ao ponto de reconhecer e dizer: eu preciso de um descanso, socorrei-me, não é? E nós, hoje, estou vendo aqui uma plateia, um público maduro, que já passou por coisa que não foi brincadeira, principalmente as mulheres, não desmerecendo os homens, porque é a missão boa essa nossa, não é? Então, tem um momento na nossa vida, minha gente, em que a gente tem que pensar um pouco mais em nós. E isso lá é ser egoísta? Não. É renovar suas energias para servir, servir e servir. Ajudar e ajudar, ajudar. Não sei se vocês já ouviram falar, que diz assim: olhe, não vá fazer a feira nunca, o mercado nunca com fome. Você compra mais. Sabia que é assim? É verdade. Coma seu cuscuz em casa, faça seu lanche, fique forte, para ali você dizer: eu necessito disso, eu não necessito disso. Isso aqui já tem, isso aqui não tem. Do mesmo jeito, somos nós emocionalmente. A gente tem que se abastecer primeiro, para poder ir servir o próximo, para poder a nossa doação ser uma parte do que nós temos. Aquela história, geralmente eu escrevo bastante e leio pouco, é normal, eu acho que, de todo palestrante. Aquela história da pessoa dizer: mas fulano é tão boa, Dona Maria comigo. Eu disse: ela é muito boa para mim. Ela tira até a roupa do couro quando eu chego na casa dela. Será que se a gente analisar essa expressão ao pé da letra, tirar a roupa do couro, ela fica nua, não vai? Não é melhor ela pegar uma roupa que ela tem tão boa quanto a que ela está vestindo e dizer: olha, minha irmã, separei isso aqui para você vestir, olha como é confortável, parece com a minha. Isso é o que é autocuidado, isso é o que é autoamor.
Você não pode se anular. Para que você sirva, você tem que estar brilhante, sim, para que a sua estrela não se apague. E a gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que só se encostam em você para lhe sugar o tempo todo. Tem gente que só procura a gente para sugar. E o que é que eu faço com esses irmãos? Ensino o caminho, doutrino, mostro que ele é tão forte a ponto dele se sustentar sozinho, assim. Porque ele também é filho de Deus e ele também é luz aqui na terra. Então, a nossa missão é orientar, cuidar, mas também igual a... O que é que a mãe faz com o filhote do passarinho? Ela alimenta e depois empurra para ele voar. A gente tem que aprender isso, meus irmãos. Alimentar e empurrar. Ou você acha que o irmão aqui, durante o evangelho do Espiritismo, que estava sendo estudado, ele vai lá na casa de São José ali e vai dizer: olha, tudo bem? Sou eu aqui, ó, Joaquim, lá do Chico Xavier. Eu vim aqui saber se o senhor aprendeu direito a lição. Ele vai fazer isso? Não. Ele fez aqui a abordagem, o irmão fez uma abordagem belíssima, muito profunda, inclusive. Pegou quem quis. Quem não pegou, problema que perdeu o seu tempo. Deixou de aprender. Porque eu estava ali lá dentro estudando, e estava ouvindo, e os mentores disseram: vá também para lá. E foi na hora que esse moço aqui de cabelo branco estava falando um ensinamento profundo, que quem já leu, quem já sabe das coisas, disse: caramba, como é que ele conseguiu resumir uma fala com tanta profundidade sobre o desencarno? Foi preciso o que? Se abastecer dos conhecimentos. Não é verdade? É por isso, gente, que a gente precisa se cuidar mais. Tire seu momento para fazer sua caminhada, sim. Ai, fulano está, tenho o que fazer, não está caminhando. Não estou caminhando porque eu estou vagabundando, não estou caminhando porque eu estou cuidando do meu corpo para ficar forte. Para mais tarde eu distribuir sopa, sabe por quê? Porque eu não sei nem que hora termina lá. Para mais tarde eu receber as doações, para mais tarde eu ajudar, para mais tarde eu costurar. Eu vi uma costureira aqui. Mas se você se entregar às moscas, como se diz, cadê o Deus que há em nós? Que Ele é pura vida, que Ele é saúde, que Ele é amor próprio. O que é que tem escrito lá na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus no Evangelho? Amai o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Como é que você vai dizer: eu te amo, minha irmã, se você não se ama? Como é que você vai dizer: minha irmã, já deu tudo certo? Se você não está fazendo na sua vida, dá tudo certo, sim, porque toda hora está dando tudo certo na certeza de Deus. Como é que a gente vai dar um conselho se a gente só reclama, murmura, abrindo portais para a espírito obsessor se encostar e dizer: aquela que é boa mesmo? Do jeito que ela está derrubada, vai ficar mais ainda. Então vamos abrir os nossos olhos para o nosso autocuidado, não só do corpo físico, mas do mental, porque é através da mente que a gente abre portais emocionais. E trazemos conosco as companhias que nós queremos, sim. É porque eu estou passando por um problema, que coisa boa. A chance de aprender, olha, que Deus está te dando é essa. A resiliência, a gratidão, a felicidade, que é a chance da reencarnação, porque lá no mundo espiritual, como é que a gente fica? O irmão até falou aqui sobre isso. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Lá está, você se arrastando no umbral. Me perdoa, Jesus. Oh, meu Pai do céu, me ouve. Noite desafio, sem ter noção do tempo aqui na terra. Teu tempo astral é outro. E está lá você se humilhando, porque cometeu erros que você achou que era besteira, que Deus não estava vendo. Aquela nota superfaturada que você todo lá no seu trabalho, né? Aquela vez que você negou uma água a alguém que estava com sede.
Aquela vez que você virou as costas para o teu inimigo, ao invés de encará-lo e perdoar. Aquela vez que você disse não aos seus pais, quando eles estavam precisando de você na velhice. Aí a gente traz para a gente todas esses. Aí fica lá, no mundo espiritual: Senhor, tenha misericórdia, eu prometo pior que é político. Quando chega aqui, aproveita que não se lembrou, começa a fazer um monte de besteira, né? Porque quando a gente nasce, eu pelo menos fui educada na igreja católica, e vou dizer a vocês, a gente aprende muito com todas as religiões e traz para o nosso conhecimento, né? Na nossa visão, todas elas têm um pouco para ensinar, porque senão não existia crentes, espíritas, católicos, candomblecistas, etc. Tudo tem um pouquinho para ensinar. Agora, o que você vai trazer para a sua caminhada é aquilo que a sua energia se alinha, não é? E dizer assim: eu sou culpada, a culpa, toda a minha culpa. Quem nunca escutou isso, né? Que culpa? De quê? Nós damos o melhor de nós em cada momento da nossa vida. Mas, se a gente chegou nessa idade adulta com essa consciência, com esse bem-querer que temos que ter conosco, que temos que separar um momento para nós. Ah, minha irmã, eu quero conversar com você, estou com problemas. Está certo, minha irmã, vamos fazer assim? Vamos marcar de 8 horas da noite, de 9, pode ser? Porque eu tenho um compromisso antes. Porque o que aparece de atrapalho quando a gente vem para casa espírita não é brincadeira, não. É impressionante. Vocês me viram aqui com algumas situações. Isso é um mico, domingo. E não só é quem vai trabalhar, não. É para quem vai frequentar, para quem vai aprender, para quem diz assim: estou me arrumando. Vocês querem um conselho? Quando vocês estiverem se arrumando para vir para casa espírita, não fique dizendo: estou me arrumando para ir para casa espírita, não. Nem para ir para a igreja, não. Se arrume calado e venha. Porque aquele encarnado que está ali, que não concorda com você, é o primeiro a chamar um bocado. E aí você tropeça, você cai, não pega isso, não consegue o carro, e o carro não pega. Acontece mesmo depois. Menino chorando, filho adoece, neto adoece. Aí pega você fazendo: não vou mais não, porque o bichinho está se queimando em febre. Aí você dá um remédio, não dá 10 minutos, o menino está bom. Só para o impedir de ir. Bota ele nos braços e traga. Porque aqui é o lugar do espiritual que vocês vão segurar. Pensa que eu não tenho medo, e olha que eu estou vendo um bocado aqui. Porque Deus me deu esse dom também de ver. E é assim. A gente tem que saber lidar com isso tudo, né? E não ter um pingo de medo. Se eu tivesse, estava ferrado. Então, é um celular? Eu aguardo. Acontece, meu irmão, viu? Está perdoada. Vamos lá. Então, o que envolve o auto-amor? É o autocuidado, que a gente conversou sobre isso agora. Garantir descanso, boa alimentação e pausas necessárias para a saúde física e mental. Gente, tem gente que trabalha a semana todinha, de manhã, tarde e noite, né? Para poder pagar suas continhas. Tudo bem até aí. Aí quer dormir o final de semana até tarde, aí vem fulano lá, meio-dia, tu tá dormindo, a pessoa está exausta. E tu não vai se levantar, não? Se eu estou dormindo, sim, vou dormir mais, eu vou dormir mais ainda. Se permita descansar, se permita ser feliz, se permita repor suas energias. Não estou falando preguiçoso, não, vou nem entrar nessa vibe. Estou falando da gente, principalmente quando se doa ao trabalho na seara de Jesus, porque sai exausta. Quer dizer, não, tomar um passo sai bonzinho, não. Sai cansado. Não sai perturbado, mas sai cansado. E precisa descansar. É normal, né, irmão? Não é normal? Normalíssimo. Pois é. Então a gente tem que dar definição de limites. Dizer não, olha só, há situações e relações que drenam sua energia ou desrespeitam sua individualidade. Saber dizer não para se priorizar. Agora não posso. Mas, se for realmente necessário que você auxilie,
Se for necessário que você faça caridade, porque sempre é necessário. Aí você faz, agora no momentinho, vamos fazer tal dia, vamos fazer tal hora. E tenha certeza que está tudo bem. Tem uma coisa que acontece muito. Eu também sou coach, trabalho com curso, sou formada em administração. Acontece muito uma coisa. A mulher arranja um namorado, independente da idade, ou o homem também arranja uma namorada, aí vai viver a vida do outro, esquece totalmente a sua. Será que esse relacionamento começou saudável? Eu pergunto a vocês. Não. Começa a desmarcar todos os compromissos. Não posso não, porque agora eu estou namorando você. Aí você não vai para a casa espírita para o estudo, mas não vou não, porque eu tenho que me arrumar, porque fulano, que não quer nem saber da sua religião, apareceu um obsessor ali, presta atenção, vai lhe atrapalhar. Porque você chegou até aqui, meu amigo, um sacrifício, tomando uma nova consciência, e você deixa de viver sua vida para viver a do outro. Gente, quer que uma pessoa lhe dê valor, seja relacionamento, seja seu filho, que pense numa pessoa egoísta, é o tal do filho. Somente essa nova geração. Eles pensam em tudo para eles. Quando ele estiver chalerando a mãe, pode ter certeza que alguma coisa tem. Oi, mãe, tudo bem? A senhora está vendo? Gente, faz 15 dias que tu não me ligou. É, mãe, sabe o que é? Eu posso ir tomar um cafezinho, piorou a situação para pedir dinheiro. Falei que as minhas palestras são descontraídas, mas é a realidade, gente. Então a gente vai dizer, e a senhora está em casa? Toda vez que eu venho para a casa espírita, está lá no meu Instagram. Não se preocupa nem em olhar a agenda. Estou aqui na esquina. Isso com os filhos dele, que são meus netos. Olha só. Ligando já, vovó, estou aqui. Eu digo, que coisa linda. Meu filho, vovó está em casa não, às vezes eu estou. Mas estou pedindo um Uber para ir para fazer uma palestra. É onde a gente tem que priorizar. Outra coisa, não coloque ninguém na frente de Jesus na sua vida, minha gente. Para estar chamando Deus só na hora que você precisa? Como você teve essa disposição? Nós que temos que estar à disposição do serviço do bem toda hora de Deus, escutar, aliviar nosso coração. E quando a gente se prioriza, Deus vai dizer, olha, Joaquim, a direção é essa daqui, ó, tá vendo? Aí você vai dizer, sim, senhor. Se ele for um homem de fé, ele vai dizer, e por que apareceu esse galho de árvore aqui no meio do caminho? Não. Vai dizer, Senhor, eu estou vendo esse galho de árvore. Me dá força e sabedoria para poder ou tirar ele do caminho, ou passar por cima e passa. E consegue. Porque você se priorizou e priorizou primeiramente a Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então é necessário que a gente se ame, se queira bem. Eu recebi dinheiro hoje, vai pagar as contas de todo mundo que fez no seu cartão, dos outros, da feira que ajudou, de não sei quem, de fulano, de Beltrano. Mas rapaz, como é que pode? Não cobrar uma blusa para mim? Isso é certo? Eu não parei para sentar para comer um almoço num restaurante bom, eu trabalhei o mês todinho. Será que eu não mereço? Será que eu não mereço sentar na beira da praia, tomar uma água de coco, eu e Deus, para dizer, oh meu Deus, que coisa boa, eu tenho um emprego. Hoje eu trabalhei, essa semana, esse mês, esse dia de hoje, e estou aqui me permitindo ter um momento de paz comigo mesmo. Ter um momento de paz consigo mesmo. É aonde o trabalhar de Deus vai penetrando e vai mudando a sua vida. Porque você confiou. Confiou primeiro em Deus. Não ficou assim, olha, Dona Maria, vou fazer uma viagem. O que a senhora acha? E tu vai viajar, tu tem medo de avião não? Começa a botar um pá de terra na minha viagem. Cuidado com as coisas que vocês compartilham com os outros. Pra quê? Dona Maria está pagando a minha passagem? Tá não. Ela vai só botar um pá de terra. O que é que eu devo fazer? Conversar com Deus. A prioridade que eu tenho, seja qual for o seu projeto de vida. Os teus projetos são só seus. Se você está estudando para um concurso, meu irmão, minha irmã, faça seu concurso calado, pelo amor de Deus. Nem se inscreveu ainda, já está dizendo ao povo. Aí está lá, o concurso para, sei lá o quê, delegado. Certo, estou estudando. Me matando dia e noite, sem comer direito. Para ficar naquela vaga, para ter o meu sustento, para ter o meu trabalho digno.
Aí você espalhando para todo mundo, fulano, eu vou fazer um concurso. Aí ela diz a fulano, que diz a ciclano, cortando sua energia, olha, filtrando o seu propósito. Se inscreva calada e vá fazer sua prova calada. Se for casado, deve dizer o marido. Aí isso aí são os casos particulares. Vocês estão entendendo que eu estou, generalizando. Por quê? Porque os nossos interesses são só nossos. Se aquela pessoa que você vai compartilhar não vai contribuir, o que é que você quer fuxicando você mesmo na sua vida? Virou um fofoqueiro da sua vida? Mas tu não conta para ninguém não, diz mulher, tá certo. Aí daqui a pouco, se mais mulher, fulano vai ganhar 12 mil, a povo nem se inscreveu ainda no concurso. E vai ganhar 12 mil, menina, que cara que você vai esperar, ela mora sozinha. Aí começa. Como sabemos que o mundo é espiritual? Você acha que eu estou aqui sozinha? Todos nós estamos cheios aqui. E quanto mais a gente fala, mais aqueles espíritos obsessores que necessitam da vibração vocal, da voz, vão ali, te empurrando para baixo. Aí de repente dá sono, você não consegue estudar naquela noite. Fuxicou da sua vida. Por que não foi? Orar e vigiar e silenciar. Isso tudo faz parte do alto amor. Eu falei que a palestra é bem descontraída, porque eu busco fatos reais do nosso dia a dia, minha gente. E eu peguei aqui a seguinte situação. Deixa eu tomar aqui uma água. Eu acho que muitos de vocês estão pensando. Qual é a diferença entre alto amor e egoísmo? Qual é a diferença entre alto amor e egoísmo? Alto amor é a busca do autocuidado, como conversamos agora, sem machucar o outro. Se cuidar, se fortalecer, para servir sim, para ajudar sim. Estou pronta, estou com saúde, fui ao médico, estou tomando meus remédios na hora certa, estou me alimentando, de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia, estou a serviço de Deus. E chegar lá com tudo, pode contar comigo que eu estou pronta. Eu dormi a tarde todinha, eu estou bem. Mas, se chegar uma urgência que eu precisar acudir, aí é outro porém. Não é? São as urgências, aí já está dizendo. O egoísmo não, ele coloca os próprios desejos acima de tudo, prejudicando quem está ao seu redor. É a diferença do alto amor. O alto amor, você se fortalece, se prepara, se cuida para servir. O egoísmo não. Você se cuida, levanta sua cabeça assim, não está nem aí para quem está sofrendo, quem está passando fome, está nem aí. Você não tem coragem de eu pegar um prato de comida e oferecer. Vou contar um negócio a vocês engraçado. Uma vez eu tive um namorado, apaixonado eu já era espírita. Só que era engateando ainda, né? E ainda estou, mas estou mais ligeiro um pouquinho agora. E na cidade que ele morava em outra cidade, deu uma chuva muito grande, que alagou, que a água dava aqui. Uma chuva muito grande. Eu estava preparando o jantar. Quando eu olhei pela janela lá embaixo, a gente morava num prédio no segundo andar, tinha um senhor batendo de frio, gente, com fome, encostado num canto assim, numa calçada um pouco alta, que a água ainda não pegava. E eu fiquei tão aflita com aquilo. Eu estou contando isso para vocês, não é para dizer que eu sou santa, não, eu não sou não. São as coisas que acontecem, que a gente deve observar muito bem quem está do nosso lado, sabe? Se vale realmente você caminhar com aquela pessoa. E eu disse, meu Deus do céu, eu tenho tanto medo, minha gente, de rato, de barata, de todos os animais, eu tenho medo, eu não sei lidar com o animal. Principalmente dentro daquela água, tem muito rato, né? Quando chove, a água aqui, dava aqui, eu pequenininha. Eu só queria estar com muito frio, deve estar morrendo de fome, eu disse, eu não posso fazer nada. Eu disse, vixe, Maria.
Não contei conversa. Vesti uma roupa e vesti um saco e botei minhas botas de cantora, que eu também sou forrozeira. Umas botas tão caras, minha gente. Você não tem noção que eu comprei lá no céu quando eu viajei. Calcei minhas botas, calcei. E desci e fui levar um cobertor para ele, fui levar uma sopa para ele. Aí ele olhou para mim assim, disse, muito obrigada, não entendi nada, moço, Deus abençoe. E voltei, tive que jogar minhas botas no lixo, porque eu não ia mais passar aquelas botas não. Era muita lama, muita água, não era água limpa não. E uma das coisas que aconteceu assim, o que é que eu fiz? Cabelo no molho. Deus me livre, se eu não for uma caridade, se eu tivesse ali morrendo no lugar daquele homem, ele virava as costas, não virava? Qual é a diferença? Cabelo no molho. Passou-se uns dias, eu fiquei reflexiva. Eu disse, quero mais. Eu fui tomando a bolsa. Sabe qual é a bolsa da pessoa? Aquele amor se transformou em asco. Se eu me casar com ele, vai ser pior. Porque toda vez eu vou ter que entregar o alimento, né, às pessoas. Ele nunca vai me ajudar. Eu sempre fui entregar o alimento. Eu tenho um projeto social bacana também, chamado Caminhos de Sara, que ajuda bastante pessoas. Ele não é vinculado a nenhuma casa espírita. Ele começou assim, pequenininho. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com aquelas pessoas que nos rodeiam. De quem é que você quer se cercar? Quem é a sua tribo? Pelo que eu estou vendo, a nossa tribo é essa daqui, né, hoje? E não é bom a gente chegar assim, comungar das mesmas ideias e unir forças para ajudar o próximo? Mas é preciso que a gente esteja bem. Esteja bem. Com saúde, com autocuidado, com firmeza nos pensamentos. Não adianta estar tomando todos os remédios do coração que o médico passou se você carrega ódio no coração. Adianta não. Porque pode até melhorar o coração, mas vai para o fígado, vai para o rins, que vai parecer para onde? Acabou-se. Vai adoecendo e vai definhando. Bora mais um pouquinho? Pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A gente já conversou sobre isso, tem uma forma light, né? E diz assim: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era o doutor da lei, perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. Até onde a gente já entendeu Deus? Até que patamar? Porque a gente perde tempo para que Ele entenda a gente. Até onde a gente entendeu os propósitos de Deus na nossa vida? A gente está entendendo mesmo os desígnios de Deus, o direcionamento que Ele está dando na nossa vida? Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 12, 34 a 40. Então, é isso daqui, a gente que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente que estuda a Palavra de Deus, a gente tem que entender, minha gente, que não é a gente que está o tempo todo impedindo a Deus, não. Vamos dar um pouquinho de nós, vamos acender a semente, a luz, regar a semente que Ele colocou no nosso coração do amor próprio. Vamos parar de dar tanta importância ao outro e esperar o amor do outro em nós. Vamos começar a curar a nossa criança interior. Todos nós temos um pouco de criança interior ferida. Vamos começar a perdoar a nossa mãe naquelas coisas que a gente não concordou, porque hoje a gente não faria igual. Vamos entender que nós temos a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Que nascemos naquela família onde pedimos para nascer.
E está tudo bem, está tudo certo. Vamos nos fortalecer mais em Cristo Jesus. Nos regando, nos cobrindo, nos enchendo com a luz divina. Para a gente ter discernimento. Vou cortar meu cabelo, vou me arrumar, vou vestir a melhor roupa e vou ao trabalho, ao serviço de Cristo Jesus. E quem tiver tempo de estar me julgando é porque não está na mesma vibração que eu. Problema. Quando eu comecei a fazer palestras e cantar nas casas espíritas, eu trabalho com moda indiana e gosto muito desse estilo aqui. E a gente que fazia para de onde? Eu não era de casa nenhuma. Eu digo que eu sou de Jesus, sou de Deus. Sim, mas a casa espírita assim mesmo, tu é de onde? Me julgavam até os olhos. Vamos parar de julgar o outro, deixa o outro vir se arrumar, deixa o outro vir. Agora se arrume primeiro aqui dentro. Se encha de amor, de luz, de paz. Sabe? De energia boa. Para quando alguém te dá um abraço assim, dizer, oh, coisa boa, irmã. Aí você faz, é Deus na minha vida. É assim que a gente deve trabalhar, na confiança, na autoconfiança. Porque, por exemplo, como é que você quer? Vamos dizer que a dona Maria ali se formou em medicina, recém-formada, passou 5 anos na faculdade, ralando. Aí, a primeira oportunidade do emprego, está ela lá se tremendo, com medo de passar um receita errado. Meu Deus, e agora? Será que deu certo? Ela precisa de autoconfiança, não é? Porque se o paciente perceber que a médica não sabe de nada, acabou-se a carreira dela. Do mesmo jeito é quando a gente vai ajudar uma pessoa. Mas e como é que a irmã está me dando um conselho se a vida dela é toda destruída? Ela não está buscando o que ela está me dizendo, ela não está buscando. O que é que Kardec ensina a gente? Para a gente estudar, não é? Para que a gente possa abrir o nosso consciente. Espíritas, instruí-vos. Quem nunca escutou essa frase? E se instruir, minha gente, não é só pegar aquele livro que tem a letra desse tamanho que você não vê, vai dizer que tá, não, eu estou lendo todinho. Aí pá, adormece. Tem tantas formas da gente aprender, não tem? Tem o livro com a letra maior, tem os vídeos, tem tanta coisa que a gente pode alimentar a nossa alma. E ter a certeza que esse autocuidado começa pelo alimento espiritual e mental. Aí vem pro corpo. Porque se somente está doente, o seu corpo também está. Tenha certeza. E principalmente, se tiver cheio de ódio, de rancor, e de se ocupando com a vida dos outros, em vez de se ocupar com a sua. Porque eu não dou conta nem da minha, que é tanta coisa, aí a pessoa vai se ocupar quando o outro, que viu passando lá, dizer, menino, tá vendo? Isso não é coisa boa, gente. Que ainda tiver nessa vibração, queria chamar Marcelo para a gente cantar uma música, ele está por aí. Então, eu trouxe aqui para a gente refletir. O que estamos fazendo para conosco? Vamos começar a pensar, levar isso para casa, tá? Estamos cuidando da nossa saúde física e mental? Estamos alimentando nossa alma enquanto espíritos imortais? Pense no negócio que eu tenho medo de umbral. Morro de medo. A gente sabe que o umbral é aqui, né? Mas assim, quando a gente assiste aqueles filmes, meu Deus, quero ir para o umbral, não. Eu vou trabalhar o máximo que eu puder a serviço do bem. Tenho medo do umbral. Estamos cultivando bons pensamentos e sentimentos que garantem o equilíbrio de nossa mente e do nosso corpo. Estamos fazendo isso toda hora, todo tempo? Ou a gente está cheio de pensamento negativo? Vai dar certo? Não. Tem coisa pior do que gente negativa. Vai dar certo nada. Nem vai que não vai dar certo. E você ali cheio de vontade de acertar. Lembra daquela historinha que eu contei? Que a gente não deve estar dividindo os nossos propósitos com todas as pessoas. E se puder, não dividir com ninguém. Então, minha gente, tem uma coisa também, vamos ter cuidado com a inveja. A grama do vizinho nem sempre é mais verde. A gente não sabe as feridas emocionais que aquela pessoa carrega.
o desamor, o desafeto, o fel que está no coração daquela pessoa, para você entregar a sua vida e dizer: não, fulano me ama demais e Ave Maria, eu não consigo viver sem ele. Esquecendo de Jesus, esquecendo de você, esquecendo do seu amor. Então não devemos buscar o amor em outra pessoa, porque que garantia você tem com relação ao sentimento do outro sobre você? Será que o coração do outro é doce mesmo ou é cheio de fel? Valorize-se. Sua vida, valorize sua encarnação. Dê valor. Porque se está com 70 anos, 80 aqui, é porque ainda tem que aprender. Você tem aquela história que o povo bom vai embora logo, né? Desencarna logo. E será que fulano tão bom veio aqui para aprender, mas veio mais para passar ensinamentos aos outros? Principalmente quando é um bebezinho, né? Uma criancinha. Tem uma coisa aqui que eu quero fazer com vocês, mas antes eu vou citar versículos bíblicos sobre o amor próprio. Salmos 139, versículo 14, diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Jesus, Deus nos fez de modo especial. Somos especial para Deus. Então, por que a gente vai se auto-sabotar, se diminuir? Vamos começar a nos olhar no espelho e dizer: eu sou luz divina, eu sou amor, eu sou feliz. Já deu tudo certo na minha vida. E diga assim: graças a Deus. Não já deu tudo certo? Senão a gente não estava nem aqui agora. Já passamos a tarde, amanhã foi luta. Eita, venci. Não é? Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Coríntios 6, 19 a 20. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Cuide do seu corpo físico. Cuide, meu irmão. Beba água, né, meu irmão? Sorria mais. Ame-se mais. Cuide-se mais. Seja você sua própria luz. Isaías 43, 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, dignos de honra, preciosos aos olhos de Deus nós somos. Se lembre disso toda vez que a tristeza bater, e toda vez que o povo ficar dizendo: estás feio, diz mulher, estás horrível, estás gorda. Não quero nem conversa com esse tipo de gente, porque não está conseguindo enxergar a beleza que você tem, porque todos nós somos belos quando estamos iluminados. Se você está feio, é porque você está com uma energia muito ruim. Ou então aquela pessoa está falando da feiura dela, né? Está falando dela mesmo, olha para você e digo: não, eu sei que ela está dizendo isso. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Alimente-o só de amor, só de caridade. Uma mensagem aqui da Agenda Cristã do Chico Xavier, por André Luiz. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário para a sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais. Confie nos seus objetivos. Não vá ser médico nem ser advogado porque fulano disse que era bom, não. Será que eu quero isso para mim? Não, mas é porque assistente social não dá dinheiro, não. Eu já escutei tanto isso, né? Embora eu me formei em administração. Não dá dinheiro, não, mas eu gosto de ajudar. Eu gosto. Faça aquilo que Deus colocou você aqui para uma missão. Faça aquilo que Deus está falando no teu coração. Confie nos propósitos de Deus. Porque a nossa profissão tem muito a ver com a nossa missão, viu, gente? Não se enganem, não. A mais clara de demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior,
que seu espírito abraça é você. Você é a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros. Então fale aquilo que você é e transmita aquilo que você é. Não fique parecendo ser um santo se não é, não. E se quiser ser santo, vá ser. Dê seus pulos. Não é, minha irmã? Estamos chegando ao finalzinho da reunião, assim, da palestra. Eu sou bem pontual. Queria conversar mais com vocês. Eu vou cantar essa música e depois a gente vai nos dar um abraço em nós mesmos e depois pode ser a oração de São Francisco. Você é uma raridade de Deus. Não consigo ir no teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra me levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos fazer assim, ó, nos abraçar. Cada um que se abraça, sentindo o nosso amor próprio, de verdade, abraçando o seu melhor amigo, que é você mesmo, e o Deus que há dentro de você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E já fortalecidos com o nosso próprio abraço, vamos nos levantar silenciosamente e dar as mãos, que estamos fortes o suficiente agora para servir um ao outro. Vamos cantar a oração de São Francisco, dizendo: agora sim estou forte e fortalecida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Estão fortes agora ou não? Sim ou não? Sim. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quero agradecer imensamente ao Centro Espírita Chico Xavier por nos acolher, por acolher o projeto Música Cura para a Alma. Que Deus abençoe a todos, graças a Deus. Gratidão.